Oi, Alcateia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Night, criadora de Meu Reino dos Sonhos, e eu finalmente vim trazer o vídeo de respondendo perguntas. Vai ser um vídeo meio que bem curto, não pretendo enrolar muito, porque eu não tô com tanto tempo pra isso. Então eu espero que vocês gostem e bora lá pro vídeo. Então, as 4 primeiras perguntas foram da Red, e a primeira delas foi: o que foi que te inspirou a criar a personalidade dos personagens? Então, foi mais questão de filmes, animes e até mesmo a vida real. O Liam, ele foi inspirado em um amigo meu, essa questão dele ser agitado, tipo, gostar de pregar peça nos outros e ser protetor também. E a Brisa também foi inspirada em uma amiga minha, muito próxima, que inclusive a dubladora dela é a minha própria amiga, que a gente estudou junto há muito tempo. Inclusive, beijão aí pra Yasmin, que provavelmente vai estar assistindo esse vídeo, porque eu vou lá encher o saco dela. A personalidade do Dark foi mais inspirada em mim mesmo, isso eu já acabei citando algumas vezes. O do Power eu acho que foi o único assim mais fictício, sabe? Que eu não tenha pego alguma inspiração real. Mas porém teve inspiração na Nada, de My Pride. Bom, o desenvolvimento dele vai ser bem complexo ainda, então ele ainda vai deixar de ser esse lobinho mais covarde, entre algumas aspas. Porque, pra quem não sabe, o Power, ele tem a síndrome do impostor, Night do céu, que é a síndrome do impostor. Em um resumo bem resumido, a síndrome do impostor nada mais é que a autossabotagem. Tipo, o Power, ele acredita que ele não vai conseguir fazer aquilo, mesmo que esteja na cara que ele consegue. Mas ele acaba botando tanto na cabeça dele que ele não vai conseguir. E também a questão dos outros personagens acreditarem que ele também não vai conseguir, não dar o apoio que ele precisa, ele acaba se autossabotando. Então ele não acredita que ele vai ser alguém algum dia. E em relação a outros personagens, por incrível que pareça, acho que foi algo bem mais aleatório, sem ter muito estudo a fundo e tudo mais. Tá, a segunda pergunta foi: se os personagens de Meu Reino fossem dançarinos, quais seriam os estilos de dança deles? Bom, o Dark, ele dançaria valsa, o Power dançaria com certeza balé, a Brisa o estilo do hip hop e o Liam seria totalmente aleatório. Se ele estivesse numa festa, ele provavelmente estaria mais ocupado roubando doce, salgadinho e se escondendo debaixo da mesa do que dançando. Mas, caso ele fosse dançar, ele seria aquele tipo de gente despojada que dança qualquer coisa que vem na mente. Se os personagens de Meu Reino fossem membros da Guarda do Leão, quais seriam os títulos / cargos que eles teriam? Bem, o Power, obviamente, seria o líder. O Liam seria o mais corajoso. O Dark, o mais rápido. A Brisa, de melhor visão. E Olhos do Deserto, a mais forte. E finalizando as perguntas da Red, qual país se passa no My Kingdom? Então, por incrível que pareça, foi algo que, tipo, eu nunca cheguei a pensar, eu me aprofundar mesmo, sabe? Foi mais a questão de, tipo, em que continente se passa, que no caso todo mundo já sabe que é o continente europeu. Porém, o que mais se aproxima do país que se passaria Meu Reino seria a Finlândia. Aí você se pergunta: nossa, Night, você nunca pensou no país, alguma coisa assim? Gente, eu comecei essa série quando eu tinha 12 ou 13 anos, no máximo 14, mas eu acho que era 13 ou 12. E assim, eu só comecei aleatoriamente, tipo, pensei, por que não? E comecei, eu nem pensei sobre o país, só pensei no continente europeu, que os lobos da série são inspiração de lobos europeus, né? Então, assim, eu só criei e fui indo, nem lembrei. Aí, quando eu falo que eu sou meio tantão da cabeça, ninguém acredita, mas fica aí a prova. Uma das provas, no caso. Mas, tirando um pouco essa questão de lado, Meu Reino se passa no continente europeu, e o país que mais se aproxima ali seria a Finlândia. Seguindo agora para uma outra pergunta, do Lucas, que foi de onde veio a ideia de personagens, na maioria, serem lobos. Então, gente, eu sempre amei lobos desde pequena, tipo, muito mesmo. Sempre gostei também muito de cachorro, né, em si. E eu acho que eu já tive uns 10 ou 15 cachorros em toda a minha vida. Então foi mais uma questão de amor mesmo por lobo, tipo, por canídeo, que acabou acarretando na maioria dos personagens. A Batatinha perguntou qual que seria o meu personagem preferido. Eu sou meio suspeita pra falar, porém eu gosto muito do Dark e do Magnus. E qual seria meu personagem mais odiado? O personagem que eu tenho literalmente a menos afinidade seria o Pelo de Castanha, que inclusive ele foi inspirado em alguém real da minha vida. Então, definitivamente ele é alguém que eu não gostaria de sequer ficar perto.
Há algum personagem que vamos amar ou barra odiar mais pra frente? Sim, haverão muitos personagens que vocês vão amar e alguns que vocês irão odiar também. Qual que seria o personagem mais bonito na minha perspectiva? Seria a Coração Divino e o Dark. E de personagem mais feio seria aquele lobo que trabalha pro fogo, que pra vocês o nome dele ainda não foi revelado. Qual foi a minha experiência produzindo a série? Então, foi uma experiência ótima, eu tive ótimos aprendizados, eu tenho boas lembranças produzindo essa série, e também eu fiz muitos amigos. E eu não pretendo dar continuidade com a próxima geração sobre a série, porque eu acho que isso acaba estragando um pouco a história. Mas eu pretendo explicar algumas coisas que ocorreram durante a série e no passado dela. Eu acho isso bem mais interessante do que ter que criar uma nova geração e dar continuidade. A Ashley, ela perguntou qual seria meu deus preferido. Eu gosto bastante dos 3 deuses, sendo bem sincera. Porém, eu acho que o que teria mais proximidade, digamos assim, seria a Mística. Eu gosto bastante dela, além de eu ser dubladora dela, né? Então, acho que seria justo. Meio justo ou injusto, né? Não sei, fica aí a critério de vocês. E por que a série se chama Meu Reino dos Sonhos? Gente, quando eu falo que eu criei essa série aleatoriamente da minha cabeça, é que foi muito aleatório e foi muito do nada. Foi literalmente, em um domingo, 3 horas da tarde, uma criança de 12, 13 anos pensando por que não criar uma série. E foi literalmente isso que aconteceu. O nome da série também foi algo... Eu tentei pensar em alguma coisa bem melhor, porém não tava vindo nada na minha cabeça na época, então falei, vai ser Meu Reino dos Sonhos e acabou. Se o Treva fosse escolhido, qual seria o deus que escolheria ele? Seria provavelmente a Aurora. Você já fez um desenho dos personagens em forma de leão? Cara, pior que sim, eu havia feito, mas eu acabei perdendo eles, porque eu acabei reiniciando ali meu celular, eu acabei trocando, de celular, e acabei perdendo literalmente tudo. A série, inclusive, seria sobre leões, porém, eu não sabia fazer tão bem felinos, o que foi um baita de um problema. Então eu acabei mudando pra canídeos. Não que eu soubesse também fazer muita coisa na época, mas era bem melhor, porque se vocês fossem olhar o Liam, o primeiro trailer da série, vocês iam ver o quanto o negócio era tenebroso. E qual é a idade do grupinho? A Brisa tá com 3 anos e 4 meses, o Dark está com 3 anos, o Power com 2 anos e 10 meses e o Liam com 1 ano e 10 meses. Inclusive, a jornada do Power se deu início quando ele tinha 2 anos de idade, ou seja, do episódio 5, 4... Gente, quando é que o Power saiu da alcateia? Acho que foi 4. Aí, tá vendo? Isso aí é TDAH batendo. Enfim, quando ele saiu da alcateia, durante esse tempo aí, se passou 10 meses. A Lorena perguntou, você tem uma OC só sua de Meu Reino dos Sonhos? Não, eu pretendo não ter, inclusive. Aquela OC é minha e tá na minha série. Eu acho meio estranho. Não sei porquê, eu tenho esse sentimento meio estranho. Porém, como eu já falei, existem personagens que são inspirados em mim. Que no caso é o Dark e a Coração Divino. Sim, pra quem não sabia, a Coração Divino também foi inspirada praticamente em mim. Eu pretendo criar uma comic da Coração Divino e postar algumas artes oficiais sobre ela, porque ela é uma personagem também meio que principal, além do Power. A aparição dela nos episódios não foi à toa, então vocês com certeza verão futuramente mais sobre ela. Seguindo ainda a pergunta da Lorena, ela perguntou que personagem você fez que você não gostou. Então, eu gosto muito de praticamente todos os meus personagens, eu tenho um grande carinho por eles, porém, o personagem que, por incrível que pareça, eu não sou tão chegada é o Liam. Sim, o Liam. Todo mundo ama esse personagem, porém, ele é um personagem que, se eu fosse ali conhecendo cara a cara, eu não ia gostar dele. Por quê? Ele é alguém muito agitado e chega a ser meio incômodo. Porque ele é praticamente uma criança e quer explorar tudo, ele é muito agitado e ele acaba, às vezes, sendo inconveniente. Por exemplo, com o Dark, ele acaba invadindo muito o espaço dele. E como eu falei, o Dark ele é meio que inspirado em mim. Então, eu me coloco muito no lugar do Dark porque eu não gostaria de conhecer o Liam. E eu definitivamente não me dou bem com gente tão agitada nesse nível. Pelo menos não com quem eu não tenho intimidade. O Liam, ele é o tipo de personagem que ele já chega brincando com você, mesmo sem nem saber quem você é. Então é algo que me incomoda muito. Então, quem eu menos sou chegada em Meu Reino dos Sonhos seria o Liam.
E por último aqui, e qual o chip de Meu Reino dos Sonhos que você fez e esse chip você gostou dele? Gente, tem alguns chips que, meu Deus, eu tô ainda escrevendo algumas coisas do roteiro, às vezes eu paro pra acertar algumas coisas, e eu não posso dar spoilers a vocês, mas, nossa, eu queria viver a mesma coisa que esse chip vive, meu Deus, eu amo muito, muito, muito. Existe até agora 3 ou 4 chips, se eu não me engano, que eu escrevi, que, meu Deus, gente, é uma fofura, e tem uns que vai acabar, olha o spoiler, vai acabar meio que se separando, e assim, meu Deus, sinceramente, eu tenho vontade de chorar às vezes de ver, porque vai ser, alguns terão finais felizes, porém outros vão ter finais tristes. Então, assim, preparem o coração de vocês. A Não Me Marque perguntou se eu me arrependo de ter matado algum personagem. Por incrível que pareça, não. Eu não me arrependo de ter matado nenhum personagem. Literalmente nenhum. E se eu planejo fazer um reboot da série futuramente? Então, eu pretendo fazer dos 3 primeiros episódios, que são os mais capenguinhas ali, né? Os com menos qualidade e tudo mais. Mas assim que eu fizer, eu também não vou apagar os primeiros, né? Eu vou deixar lá porque também é um marco da série. Mesmo que não seja algo tão bem trabalhado, eu tenho memórias boas construindo, né, esses primeiros episódios. Então, mesmo quando eu refizer, né, no caso, esses episódios, eu não vou apagar os primeiros que foram postados ali. A Dina perguntou se terá batalhas complexas na série. E sim, meu Deus, vai haver muitas batalhas complexas e eu estou morrendo só de ler e de pensar em fazer elas. Os animadores, os esboços também se preparem, porque olha, vai ser meio que cabuloso essa questão dessas batalhas. A Frost perguntou como que eu organizei a dublagem. Então, eu organizo no próprio Flipaclip, por quê? Eu tenho que fazer a animação, porém eu preciso da dublagem em primeiro lugar, porque senão eu não vou saber a cronometragem. Eita, nós. A cronometragem certa pra colocar enquanto o personagem fala. Então, algo que eu recomendo muito pra todo mundo é primeiro ter a dublagem pra depois você animar em cima, porque senão você não vai saber o quanto tempo o dublador ali tá falando. Se você acabar animando primeiro pra depois vir com a dublagem, não vai dar certo, porque alguns dubladores falam muito rápido e outros muito devagar. Se você fizer uma animação muito lenta e o dublador falar rápido, você vai ter que praticamente perder a animação que você fez. Você vai ter que tirar algumas partes e o que vai acabar dando mais trabalho ainda. Então eu recomendo muito você ter primeiro a dublagem e depois a animação. E eu espero ver esse projeto aí, hein? Eu quero ver. Eu gosto muito. Gente, eu gosto muito de projeto indie. Façam mais, deem mais visibilidade em projeto brasileiro, porque, gente, a gente tem tanto potencial. Mano, não desiste. Às vezes os animadores acabam entrando, assim, nessa questão de, eu vou fazer uma série, mas acabam desistindo justamente porque não tem a visibilidade que merece mesmo, sabe? Então, assim, façam, mas não desistam e não achem que você vai fazer a série e já vai bombar. É muito pouco as pessoas que fazem uma série e acabam bombando assim na hora. Então, é questão de ter garra mesmo e continuar persistindo. Meu Reino dos Sonhos foi praticamente a mesma coisa. Eu fiz dali, só que eu faço mesmo por amor mesmo, porque nem por dinheiro dá, porque o YouTube mesmo não me monetiza. Eu tenho que fazer um monte de critério pro YouTube me monetizar e eu não tô afim de fazer esses critérios. Eu tô fazendo a série porque eu gosto de ver vocês vendo ela, dando apoio e tudo mais. Então, assim, se você quiser fazer, faz que nem eu mesmo. Em um domingo, 3 horas da tarde, aleatoriamente, você pensou, putz, quero fazer uma série. Vai lá e faça, amigo. Agora as perguntinhas do Carvão, que foi a primeira delas, se eu vou criar alguma outra série ou eu vou curtir a vida. Então, eu pretendia curtir a vida, porém eu percebi que eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Eu tenho que ter minha mente ocupada com algum projeto, alguma coisa, senão eu não paro quieta. E sim, eu já tenho ideia de projeto, tem um deles que tá bem avançado, entre muitas aspas, e eu estou muito, muito, muito ansiosa pra poder mostrar pra vocês. Porém, eu não posso fazer isso enquanto eu faço Meu Reino dos Sonhos, porque senão eu fico ansiosa pra querer mostrar outra série, acabo atropelando, faço tudo muito junto, acaba dando tudo errado. Então eu vou primeiro acabar Meu Reino dos Sonhos pra depois ir com essa série. Série não, filme. A segunda pergunta é por que o Paul é tão chato. Eu imagino que seja do porquê ele se rebaixa tanto.
E nada mais é que a síndrome do impostor ali enchendo o saco dele, né, amigo? Outra coisa que acarreta muito nessa síndrome dele é a questão da aprovação. Normalmente, pra alguém com síndrome do impostor, você obviamente tem que passar por um psicólogo e tudo mais pra se ajudar. E a gente, infelizmente, ainda não tem psicólogo na floresta. Pelo menos eu acho que não tenha. Porque se tivesse Power, com certeza teria que passar nele. Brincadeiras à parte, ele busca muito a aprovação do Magnus. E o Magnus é o personagem que mais, meu Deus, não ajuda literalmente em nenhum ponto o próprio filho. Então assim, ele já carregar a síndrome do impostor e ainda por cima tentar a aprovação de alguém que não tá praticamente nem aí pra ele, é quase como um tiro no pé. Ele não vai superar essa síndrome do impostor tão fácil, pelo menos não se ele tivesse ainda na Alcateia Dourada. Ele não iria superar essa síndrome tão fácil, porque justamente de quem ele busca aprovação, a maior aprovação, é alguém que definitivamente não vai ajudar ele. O Power, ele vai sim ainda passar por muita coisa nessa questão, assim, tentando se superar muitas outras coisas, vai ser bastante complexo. A terceira pergunta é por que as deusas escolheram o Power? Por favor, não fale que o do coração puro ou ele gentil. Essa daí eu vou deixar pro 4º episódio da 2ª temporada responder isso pra vocês. Vocês vão ter que esperar até lá, porque ainda tem muita coisa a ser explicada e se eu falar alguma coisa aqui, vai ser spoiler. A 4ª pergunta é sobre personagem que se inspirou em mim mesmo, no caso, como eu citei, foi o Dark e a Coração Divino. E quantos anos os deuses da série têm? Então, eu vou dar o exemplo do Zeon. Ele tem a mesma idade que a Terra. Sim, a inspiração da idade dele foi a própria Terra, que é aproximadamente, atualmente, eu acho, que é 4,5 ali bilhões de anos. Tá novo ainda, eu diria que ele tá na flor da idade. E as deusas também, seguem aí quase na mesma faixa de idade. Isso daí vai ser explicado um pouquinho mais pra frente também, mas tão novinho, pô. E essa pergunta é sobre quem é o parceiro da névoa, isso daí eu vou explicar em uma arte oficial e em um vídeo. Então, vocês vão ter que esperar um pouquinho mais pra poder descobrir quem é o tal parceiro da névoa. O Dog Claw perguntou se os personagens de Meu Reino foram baseados em algum personagem de Gatos Guerreiros. Olha, de início não foram. Por quê? Porque eu nem sabia o que era Gatos Guerreiros na época. Eu fui ler Gatos Guerreiros quando eu tava produzindo o 5º episódio da série. Então até ali, mais ou menos, não houve nenhuma inspiração vinda de Gatos Guerreiros, porque eu realmente não fazia ideia do que era. Eu acho que boa parte da comunidade de Gatos Guerreiros também começou a ler um pouco mais na pandemia, que foi justamente ali nessa época que eu descobri sobre os livros. A Ali, ela perguntou se eu pretendo elaborar algum romance LGBT na 2ª temporada ou se ainda tá muito cedo. E, meu Deus, essa pergunta me corrói, porque vai ter algo agora no final desse vídeo que eu não sei se eu vou colocar ou não, se eu vou confirmar ou não, né? Em resumo, vai ter na 2ª temporada vai ter um início sobre isso. Vai ter um início de um romance, porém eu não sei... eu não sei se eu conto pra vocês. Vou deixar pro final do vídeo, senão eu vou colapsar, calma. A Regina perguntou sobre a estimativa de temporada pelo roteiro escrito até agora. Olha, de escrito mesmo até agora, seriam pra somente 2 temporadas. Que no caso a primeira já foi e essa que tá vindo. A Wolf também chegou a perguntar com que base o Power foi escolhida para derrotar o fogo. Esse daí eu vou deixar pro 4º episódio responder. E se haveria continuação da série com futuras gerações. E como eu havia dito, eu vou arriscar não fazer, porque eu acho que pode acabar estragando a série de alguma forma. Tipo, existe algumas continuações de filme, série, que fazem isso bem, porém já outras nem tanto, e é justamente esse o meu medo, acabar estragando meu Reino dos Sonhos, tentando fazer futura geração. Mas inclusive sim, há uma grande possibilidade de vocês terem, né, um spin-off da Esperança. Como eu falei, eu pretendo fazer bastante essa questão de revelar passado da série e tudo mais. Então sim, vocês terão spin-off da Esperança, de outros personagens. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu gosto bastante de contar passado de personagem, então vai ser bem legal. Eu acho. A Wolf também chegou a perguntar se o Magnus morreu e foi substituído, e não, Wolf. Para sua infelicidade, Magnus não morreu e não foi substituído. A Rive chegou a perguntar quais seriam as dificuldades que eu encontrei para criar o roteiro da série. Cara, por incrível que pareça, eu não encontrei tanta dificuldade como eu achei que teria. Porém, às vezes tinha aquele bloqueio pra escrever alguma cena.
aquelas cenas meio aleatóriazinhas, tipo, que não são tão importantes pra série, que é só mais pra encher linguiça. Então, às vezes, eu tinha essa dificuldade de pensar, tipo, putz, que cena que eu vou colocar ali só pra deixar a série rolando, né? E você poderia dizer quais os personagens mais difíceis de ser criado e desenvolver personalidade. Que são mais complicados serão o Power e o Dark. O Power justamente pela síndrome dele, e o Dark por ele também portar, né, fobia social. E o Dark, ele é um personagem muito complexo, tipo, bastante, eu acho que mais complexo que o Power. Então, ele é um dos personagens que eu vou ter um pouco mais de dificuldade pra poder mostrar pra vocês, pra desenvolver ele em si, né? Porém, conforme o roteiro tá seguindo, eu tô gostando bastante do que eu tô tramando, né, pra esses dois. Então, eu acho que vai ficar algo interessante, mas não vai ser tão rápido. Eu diria que não vai ser algo da noite assim pro dia, sabe? Então vocês terão que ter bastante paciência ali com o Power e o Dark. E também quais seriam as espécies de cada lobo da série. Então, são todos, literalmente todos, lobos. Eita, nós. Lobos euroasiáticos, né? /lobo europeu. Mas pra Alcateia do Gelo, que são lobos praticamente todos brancos, eu tive mais inspiração no lobo do Ártico. Mas foi só a questão da Alcateia toda branca mesmo, porque de resto é tudo lobo europeu. Quando começou a desenvolver a série, teve alguma inspiração em desenhos, escoteiros ou outras coisas? Então, eu tinha bastante inspiração em filme da Disney, né? Teve também a inspiração em Wolfwalkers, My Pride, foi meio vasto. Em relação aos escoteiros, eu não tive nenhuma inspiração, porque na época não fazia ideia, só comecei a conhecer os escoteiros no ano passado. Então, ainda não tive nenhuma parte do roteiro que envolva mesmo o movimento escoteiro. Foi mais filme, série, coisa aleatória assim da vida. O Luan chegou a perguntar se há chance da gente ver outras alcateias, como chuva, névoa, enfim. E sim, há bastante chance, vai haver mais aparição de outras alcateias. Tô errando muito hoje, Senhor amado. Então, sim, vocês vão ter que esperar um pouquinho mais, mas vai haver a aparição de mais uma alcateia mais principal ali e tudo mais. A Ceci chegou a perguntar se o Power vai se apaixonar, e sim, ele vai se apaixonar, porém vocês vão ter que ter muita paciência com o nosso querido lobo loirinho Lerd. A caçadora perguntou qual a sexualidade do Power, e o Power é um personagem bissexual. E se eu vou trazer mais coisas do Liam na série? Sim, eu vou trazer mais algumas coisinhas ali, porém a maioria seria... Meu gato tá reclamando, gente. O que você quer? Você quer aparecer no vídeo, rapaz? Vem cá, vem. Enfim, mas a maioria das coisas que vão aparecer sobre o Liam serão mais em PMV, arte oficial e alguns vídeos que talvez eu faça separadamente da série. A Anne perguntou quantos animadores foram precisos pra fazer a série. E é meio que aleatório, porque sempre ele sai e entra gente na equipe, mas atualmente mesmo confirmado, tá tendo 13 animadores dos esboços. O Giga perguntou se vai haver vaga pra dublador depois que sair do hiatus, e sim, vai haver mais vagas pra dubladores, porque ainda viram bastante personagens. Então, vocês ficam bem atentos, porque a gente vai precisar, eu vou precisar bastante de mais dubladores pros futuros episódios da série. O Nevasco chegou a perguntar se eu pretendo adotar algum estilo novo pra série. Em questão de estilo de paisagem, vai ter uma grande evolução. Já tem algumas coisas preparadas sobre as paisagens, cenários, né, no caso. E vocês vão gostar muito, muito mesmo. Eu acho que vai ser uma evolução grande pra série. Em relação à animação, eu pretendo tentar deixá-la um pouco mais animada. Tipo o estilo My Pride mesmo. E em relação à qualidade, eu acho que ela vai melhorar muito. Tipo, bastante mesmo. Eu pretendo dar meu máximo para poder trazer uma melhor qualidade na segunda temporada. Os cenógrafos, por exemplo, estão dando tudo de si, tá ficando algo incrível. Então eu espero realmente que vocês gostem também. Uma coisa que eu falo bastante é que se você criar algo, você tem que ter orgulho disso. Então eu tô muito orgulhosa de tudo que tá acontecendo, tipo, em questão de roteiro. Os animadores também estão fazendo um ótimo trabalho nos esboços. Cenógrafos, meu Deus do céu, eu tenho que tirar o chapéu pra eles, porque é incrível. A dublagem também, eu tô pegando um pouco mais do pé. Então eu acho que vai ser uma evolução bem bacana, bem legal.
Essa pergunta do Snow é bem interessante, se vai haver mais personagens que vão se juntar no grupo do Power, e sim, vai haver mais personagens que vão se juntar a eles. Kazutora foi quando volta a série, no caso eu ainda não tenho previsão, mas eu gostaria de deixar avisado pra vocês que eu já tô adiantando algumas coisas, como dublagem, os esboços e os cenários. Então assim que ela voltar, pode ser que não demore tanto pra sair os episódios, sabe? E se eu poderia dar um spoiler sobre a segunda temporada. E tá aí o spoiler, eu não sei o que eu escolhi, vai ser alguma coisa do roteiro, provavelmente. Então dá um pause aí pra vocês poderem ler. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa mesmo por ter demorado muito pra esse vídeo ter saído. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham um bom descanso, um bom dia, uma boa semana, boas férias. Eu não sei quando eu vou postar outro vídeo. Então, até logo!